Um livro-reportagem que foi Prêmio Jabuti em 2012. Mas o autor conta uma história nesse livro verdadeira, né, uma história real, é uma reportagem, sobre um fato que aconteceu em 1969. Só que o autor nasceu em 26 de dezembro de 1972. Quer dizer, ele não viu essa história rolar. Provavelmente nem você, né, que está me assistindo aqui na sua FM TV, viu essa história rolar. Porque é uma história bem antiga do Brasil. Eu estou falando do livro do Tom Cardoso, O Cofre do Dr. Rui. Você está vendo que aqui na capa, ó, tem a carinha da Dilma Rousseff, né? Na verdade, a ficha é uma reprodução da ficha dela no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, o órgão responsável pela repressão na ditadura. E lembrança triste, vou te falar. Mas a Dilma não tem nada a ver com isso aqui, não. Ela tem uma participaçãozinha pequenininha nessa história aqui. Ela teve um papel importante na organização Vale Palmares, que é a autora deste roubo, que isso aqui é a história de um roubo do cofre do Dr. Rui. Agora, você sabe quem é o Dr. Rui? O Dr. Rui era o codinome da amante daquele político antigo, rouba mais faz, não Paulo Maluf, Adhemar de Barros, o primeiro rouba mais faz, que foi governador do estado de São Paulo. Ele tinha uma amante e o codinome dela era Dr. Rui. E ela era rica e ele escondeu um cofre com muitos dólares, na mansão da família dela no Rio de Janeiro. E aí, um garoto, que era sobrinho lá, que sabia que na casa dele, sobrinho dessa família, sabia que na casa dele tinha um cofre cheio de dinheiro do Adhemar, era secundarista, né? Estudante secundarista, muitos eram simpáticos à causa da esquerda. Então ele foi lá e contou para os caras: olha, na minha casa tem um cofre cheio de dinheiro. Aí, essa é a história de como os integrantes da Vale Palmares conseguiram roubar o cofre do Adhemar. E aí, gente, é uma delícia esse livro, porque aí você vê muitas figuras que você conhece, é tudo verdade que está aqui, né? E gente famosa, mas a história te prende, porque é um thriller, realmente. É muito emocionante a história desse roubo. E, pior, o que foi feito da grana depois do roubo? Você nem imagina a confusão. Falam até em maldição do cofre. Pois é, mas aí aqui tem tudo. Tem os facsímiles das reportagens que os jornais da época mostraram, tem a cronologia, tem o resumo dos principais personagens e que fim levaram eles. Muitos estão mortos, a maioria está morta, né? Muitos morreram, muitos foram assassinados, muitos foram torturados. E alguns morreram na tortura, alguns foram executados mesmo. Olha, mas eu vou te falar, eu já tinha lido esse livro, logo que ele saiu. Essa edição é de 2011. E eu tinha lido nessa época, 2011 e tal, fazia muito tempo. E eu peguei para dar uma relida antes de falar para vocês sobre ele, né? Aí, como acontece com muitos livros que eu te recomendo aqui no programa,
Eu sentei ali naquela poltrona e, uau, li da primeira à última página porque é inelargável. Esse é um livro muito bom, sabe, gente? Para quem anda falando aí nas redes sociais, principalmente nesses tempos de ainda estou aqui, que de tentativas de golpe, abolição da democracia e tal, tem muita gente falando besteira na internet, né? Muita bobagem, falando bobagem sobre terrorista, bobagem sobre ação armada naquele tempo. Eu vivi aquele tempo, né? Mas mesmo tendo vivido aquele tempo, a gente vivia sob censura. Então você não sabia o que estava rolando. Então é importante esses livros que resgatam essa história. Até para você não pagar mico, né? Falando besteira na internet. É isso, gente. E o Tom Cardoso, o autor, é jornalista, escritor e crítico musical. Ele começou a sua carreira em 1994 no Jornal da Tarde. Depois ele foi para o Caderno 2 do Estadão, e aí ficou lá até 1998. E depois ele ilustrada, a Folha Ilustrada, né, da Folha de São Paulo, e é hoje colaborador do Caderno de Cultura do jornal Valor Econômico. Quer dizer, ele passou por todas, né? Tem muitos livros publicados, quase todos são biografias, mas são reportagens também. E esse livro dele, sobre o qual estou falando para você hoje, foi prêmio Jabuti no ano de 2012 na categoria reportagem. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você na sua FMTV, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e fez diferença na minha vida. Também sou escritora, com 23 livros publicados. E estou aqui, sempre, na FMTV, na nossa janela da Paulista. Então, com Tom Cardoso e o cofre do Dr. Rui. Até a próxima! Até a próxima!